de Jesus. Amém. Provérbios, capítulo 2. Nós estamos expondo, meus queridos irmãos, esse livro já há alguns domingos. Acho que o quarto domingo fizemos a exposição do capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, do verso 8 ao verso 19, do verso 20 ao verso 33, e hoje nós vamos para mais uma exposição, a quarta exposição deste livro. Capítulo 2 nos diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos que se dirigem a essa mulher não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Até aí, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e de maneira clara possa nos trazer instrução da sua palavra. Meus irmãos, nós entendemos que o capítulo 2 do livro de Provérbios nos fala sobre a possibilidade concreta de se adquirir a sabedoria e quais são os seus benefícios, quais os benefícios de se adquirir a sabedoria. Nós vimos no capítulo 1, verso 7, que esse é o tema do livro de Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a sabedoria começa quando nós tememos a Deus, nos sujeitamos aos seus mandamentos e aí vivemos uma vida que está de conformidade com os mandamentos e a lei de Deus. Aqui no capítulo 2, o escritor Salomão vai nos apontar de maneira objetiva, clara, que é possível adquirir a sabedoria. E nós dividimos aqui esse capítulo em 5 partes. Nós postamos aqui nas redes sociais da igreja, depois você pode dar uma olhada aqui nas postagens abaixo, nos comentários da página da igreja, e nós colocamos ali a estrutura que nós vamos descrever aqui e expor no capítulo 2. Então nós entendemos que o primeiro ponto que Salomão nos ensina aqui, e eu vou falar toda a estrutura do capítulo 2, e depois a gente parte para a exposição. Nós entendemos que do verso 1 ao verso 4, Salomão nos traz aí uma série de condicionais para se obter a sabedoria. O verso 1 começa: filho meu, se
aceitares as minhas palavras. Então, do verso 1 ao verso 4, nós temos aí uma série de condicionais. Quais são as condições para se obter a sabedoria? E Salomão nos fala de 6 condições: aceitar as palavras da sabedoria, as palavras de Deus, esconder os seus mandamentos, ouvir a voz, inclinar o coração ao entendimento, clamar por inteligência e entendimento e buscar a sabedoria de todo o coração. São 6 verbos que Salomão usa aí para mostrar a nós que são as condições para se obter a sabedoria. A segunda divisão que nós trouxemos para esse capítulo, Salomão nos fala sobre as consequências de se obter a sabedoria. E nós vemos aí do verso 5 até o verso 11. E Salomão diz que nós devemos buscar a sabedoria porque ela nos dá entendimento do temor do Senhor. E nós devemos buscar a sabedoria porque ao buscar a sabedoria encontramos o conhecimento do Senhor. Então, nós observamos aí que Salomão fala de 2 consequências claras para se buscar a sabedoria. Depois ele fala das razões para se buscar a sabedoria. E ele diz que, primeiro, Deus é a fonte dela. Nós vemos aí no verso de número 6. Depois, a sabedoria nos dá proteção, segurança, entendimento do que é justiça e equidade. Capítulo 2, verso 9. Salomão diz no verso 10 que ela é agradável ao coração e dá bom senso e cautela. Então, Salomão aqui do verso até o verso 11, ele nos fala das razões do porquê nós devemos buscar a sabedoria. Do verso 12 ao verso 19, Salomão usa 2 ilustrações para nos mostrar os benefícios trazidos pela sabedoria. E o primeiro benefício é que ela nos livra dos pecados sociais, de nos juntarmos com pessoas más, com homens perversos, malignos, que nos encaminharão para o mal. O segundo benefício que Salomão nos traz aí está do verso 16 ao verso 19. Ele vai mostrar que quem encontra a sabedoria tem uma grande possibilidade de não cair em pecados morais. Ele fala aí da mulher adúltera, né? E aí nós podemos englobar os pecados morais, não só os pecados sociais, mas os pecados morais em geral. E por fim, Salomão fecha o capítulo 2 mostrando uma antítese. Ele faz uma comparação aqui. Ele nos apresenta uma poesia com 4 versos. 2 versos positivos. Nós vemos aí no verso 21, quando ele diz que os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela. Então, nessa poesia de Salomão, as 2 primeiras linhas são positivas. E o verso 22, 2 linhas negativas. Ele diz que os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão arrancados dela. Essa é uma característica muito peculiar da poesia hebraica, né, em que o autor apresenta normalmente 2 sentenças que se contrapõem. Então a gente pode contrapor a primeira linha com a terceira, ou seja, a primeira linha diz: os retos habitarão na terra. A terceira linha nos diz que os perversos serão eliminados dela. A segunda linha da poesia diz que os íntegros permanecerão na terra. E a quarta linha diz que os infiéis serão arrancados da terra. Então essa é uma característica da poesia hebraica que nós encontramos aqui nesse texto. Vamos então à exposição, iniciar a nossa jornada? Se a gente não conseguir expor todo o capítulo 2 hoje, a gente dá sequência no próximo domingo. Então, primeiramente, Salomão, do verso 1 ao verso 4, nos fala sobre as condições para adquirir a sabedoria. E eu chamo a atenção dos irmãos que ele começa o verso 2 com a mesma expressão que nós encontramos no verso 8. Filho meu. Aqui, mais uma vez, Salomão está recorrendo a esta figura de um pai e de uma mãe, chegando para o filho e dando algumas orientações a ele, de como ele deve proceder. Então o texto diz: filho meu. E nós vamos observar, meus irmãos, que Salomão diz o seguinte:
se aceitares. Eu chamo a atenção de que a sabedoria é uma escolha. Guarde isso. Você tem a escolha de trilhar pelo caminho da sabedoria ou não. E aqui eu gostaria de fazer uma distinção importante. Nós não perdemos a nossa liberdade natural com a queda. Perdemos a liberdade espiritual, o livre-arbítrio. Ou seja, espiritualmente, nós não podemos decidir por nós mesmos em favor de Deus. Se Deus nos deixar à vontade para que a gente faça as nossas escolhas espirituais, a gente sempre vai escolher o caminho contrário a Deus. Liberdade espiritual, ser humano nenhum mais tem, caído, porque o pecado arrancou isso de nós. A nossa vontade espiritual não é livre, mas como diz o apóstolo Paulo, é escrava do pecado. Mas nós temos a liberdade natural. E nós já falamos aqui na igreja, que liberdade natural é a capacidade que todo ser humano tem de fazer escolhas que estão de acordo com as suas inclinações do coração, de acordo com as suas preferências, de acordo com as suas predileções. Então, essa liberdade natural nós não perdemos com o pecado, em razão do pecado. Então, quando Salomão fala aqui no verso 1, filho meu, se aceitares as minhas palavras, significa que o ser humano, ele tem condição, inclusive pela lei moral que Deus gravou no seu coração, descrita pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 14, o ser humano tem condição de discernir, de fazer escolhas corretas, de rejeitar o mal e de acolher o bem. Então, observe que o texto diz, filho meu, se aceitares. A palavra aceitar aqui significa aprender, adquirir algo que vale a pena, é aceitar algo de bom grado. E aí Salomão diz, se aceitares as minhas palavras. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 1 da sua carta, ele nos diz assim, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolher é o mesmo sentido que Salomão usa aqui com respeito à sabedoria. Se aceitares. A primeira condição, meus amados irmãos, para se adquirir a sabedoria é aceitar as suas palavras. Segundo, a segunda condição, no verso 2 ainda, a parte B nos diz, e esconderes contigo os meus mandamentos. A segunda condição para ter a sabedoria é esconder os mandamentos, que a gente já pode ampliar aqui para os mandamentos de Deus, os mandamentos de sabedoria que Deus tem para nós. Essa expressão aqui, esconder, traz-nos a ideia de esconder um tesouro de grande valor, uma herança, uma joia, é guardar com muito cuidado. Então, o que Salomão está dizendo aqui, o que este pai, na ilustração, está dizendo ao filho é, se você guardar os mandamentos, como se guarda um tesouro, esta é a segunda condição para se adquirir a sabedoria. Já caminhando aqui para a aplicação, nós podemos dizer que guardar os mandamentos aqui diz respeito a memorizar aquilo que é bom, memorizar a palavra de Deus. Essa é uma prática, meus queridos ouvintes, que era muito comum na cultura oriental, especialmente do povo hebreu, em que os filhos, desde pequenos, eles eram instruídos a memorizar a lei de Deus, a guardar a lei de Deus.
Inclusive, a advertência de Deus em Deuteronômio capítulo 6 é que os pais deveriam falar aos filhos a lei, sentado, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Qual era o sentido disso? É que aquilo fosse impregnado de tal forma na mente dos filhos, que eles jamais se esquecessem da lei de Deus. Hoje, com a questão da comunicação, a gente tem acesso fácil às coisas, às informações, a gente não costuma memorizar. Por exemplo, uma agenda, números telefônicos, eu dificilmente sei o número de alguém. Até o meu mesmo, às vezes me perco. Antigamente não, as pessoas memorizavam números, muitos números de telefone, número de casa, enfim, número de documento. Então, o que o texto está dizendo aqui é que a ideia de esconder os mandamentos é de guardar no interior, é de memorizar. E aí, isso faz sentido quando nós lemos o Salmo 119, versículo 11, que nos diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É guardando no coração as palavras de Deus que a gente faz essa reserva de sabedoria para agir em todas as circunstâncias da vida. Deixe-me trazer um exemplo. Jó. Uma das razões do porquê Jó permaneceu firme, e ele mesmo reconhece isso, diante das adversidades que ele passou, foi o fato de que a palavra de Deus estava na sua mente. Eu gostaria de ler o texto. Jó capítulo 23, versículo 12. Jó nos diz assim: do mandamento de seus lábios nunca me apartei, escondi. E eu destaco aqui que essa expressão que Jó usa aqui, escondi, safã em hebraico, é a mesma que nós encontramos em Provérbios capítulo 2, versículo 1, a parte B, quando diz: e esconderes contigo os meus mandamentos. E aí Jó diz: do mandamento de seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Então, Jó diz que um dos motivos do porquê ele não sucumbiu é porque os mandamentos de Deus jamais se apartou dos seus lábios. Ele escondeu no íntimo, no meu íntimo, as palavras da sua boca. Queridos irmãos, como nós precisamos disso? Primeiro, como diz o início do verso 1, aceitar, acatar as palavras de sabedoria. Acatar as palavras de Deus. Acatar aqui se sujeitar a ela. Precisamos esconder esses mandamentos no coração. A ideia de esconder aqui não é ficar para mim mesmo e ninguém mais ter acesso. É no sentido de guardar e aquilo ir impregnando de tal forma o seu ser que no falar as pessoas percebam diferença nas suas palavras. Como nós precisamos da palavra de Deus guardada no nosso íntimo, quando a gente, por exemplo, vai responder a alguém, quando a gente precisa orientar um filho, quando a gente precisa aconselhar um amigo, consolar outro, encorajar outro. Tem momentos que as pessoas batem na nossa porta e dizem: me dê uma palavra de esperança. E aí você, desesperado, se o pastor aparecesse aqui, se um presbítero aparecesse, se um irmão mais experiente na fé aparecesse para poder orientar essa pessoa, porque eu não tenho o que dizer. Esconda essas palavras no seu coração, guarde, memorize, e você vai ter condição de dar uma palavra de orientação, de esperança, de sabedoria a quem vier lhe pedir. Você tem versículos memorizados? Se não, comece hoje. Comece esse exercício hoje, memorizando a palavra de Deus. Boa parte dos versículos que eu tenho memorizados hoje foram do período da minha adolescência e infância. E é impressionante que o versículo não sai da mente. Você pode não lembrá-lo todo no momento que alguém lhe pedir, enfim, para recitar, mas quando a pessoa fala os primeiros versos daquela passagem, a sua mente já traz logo de volta. Memorize, esconda no seu coração as palavras
de Deus, as palavras de sabedoria. Terceiro, a terceira condição para adquirir a sabedoria. Primeiro, aceitar, esconder. Verso 2 nos diz assim: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. É ouvir. Algumas pessoas dizem que Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos, para que a gente fale menos e ouça mais. Hoje a gente está cada vez mais agoniado para falar. A gente quer logo opinar em tudo. A gente quer dar a nossa palavra em tudo. E às vezes falamos de forma precipitada, não ouvimos. Precisamos desenvolver a arte de ouvir. O texto diz: ouvir, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Aqui, meus irmãos, ouvir é mais do que escutar. É ouvir com atenção, com uma predisposição de colocar em prática aquilo que foi ouvido. Quer ver uma coisa? A gente não ouve, especialmente numa discussão. Numa conversa entre marido e mulher, numa conversa com um oponente, alguém que está ali debatendo ideias com você, enquanto o seu cônjuge está falando, o seu marido, sua mulher, você não está ouvindo o que ela está falando, ou o que ele está falando. Você já está preparando o argumento para combater aquilo que ela falou, ou que ele falou. Nós não ouvimos. Nós já nos armamos. E às vezes a instrução chega no nosso ouvido, e pelo fato da gente não ouvir com atenção, com a disposição de colocar em prática, a gente se torna um mero ouvinte. Como diz o apóstolo, como diz o escritor Tiago, nós não devemos ser meramente ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes, assíduos. Essa é a ideia, ouvir com a atenção tal e disposição para praticar. Quarta, a condição para se obter a sabedoria. Verso 2 ainda, a parte B, que nos diz assim: e para inclinares o coração ao entendimento. A palavra inclinar aqui literalmente significa esticar. Ou seja, esticar para fora, em direção a outra coisa. O que Salomão está dizendo aqui é: incline o coração, estique o seu coração para buscar a orientação, a sabedoria de Deus. É ter o coração submisso, servo. E nós sabemos que a palavra coração, no contexto da cultura hebraica, não diz respeito ao sentido de coração, a conotação que nós damos na nossa cultura. Coração na nossa cultura tem uma conotação de sentimento. Fulano de tal fez de coração. Eu estou com um coração nisso. Tem mais a ver com sentimento. Na cultura bíblica, coração diz respeito ao nosso interior, todo o nosso ser. O que Salomão está dizendo aqui é que para alcançar a sabedoria, nós precisamos inclinar todo o coração ao entendimento, todo o nosso ser, pensamentos, sentimentos, desejos, inclinações e as nossas vontades. É preciso haver uma disposição para isso. Se não houver disposição, meus queridos, nós não alcançaremos o entendimento. Em 1 Reis, capítulo 8, versículos 57 e 58, o rei Salomão, que é o mesmo escritor de Provérbios, ele abençoa o povo de Deus com as seguintes palavras. 1 Reis, capítulo 8, 57 e 58. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos,
e os seus estatutos e os seus juízos, que ordenou aos nossos pais. Salomão orienta o povo aqui, logo depois que ele assume o trono de Israel, substituindo seu pai. Nós não queremos ser como os nossos pais, que quebraram os mandamentos de Deus. Nós queremos que o Senhor incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos. No Salmo 119, versículo 36, o salmista ora assim: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Inclina o coração, estica o meu coração, Senhor, em direção aos teus mandamentos e não à cobiça. Eu cito aqui um autor chamado John Phillips, que ele diz o seguinte: precisamos fazer um esforço ativo e determinado para conhecer a palavra de Deus, onde a mais alta sabedoria está armazenada. É preciso fazer um esforço. E aí Salomão diz: para inclinares o coração ao entendimento. Entendimento aqui é a capacidade de discernir, perceber o que é certo e o que é errado. A sabedoria tem mais a ver com ações. Ser sábio, do ponto de vista bíblico e de Provérbios, é agir de maneira coerente com os mandamentos de Deus. Esse é o sábio. Entendimento no livro de Provérbios tem mais a ver com a percepção, discernimento. É quando alguém vê alguma coisa e diz: opa, aqui tem um engano, aqui é verdade. Mesmo que as coisas não estejam tão claras, essa pessoa tem a capacidade de perceber. Isso é entendimento no conceito bíblico, isso é entendimento no conceito de Provérbios, é discernir. Nós falamos a semana passada que chamamos isso de unção do Espírito, conforme o apóstolo João nos escreve na primeira carta, falando a respeito da unção dos santos, que é o Espírito Santo que nos dá o discernimento da verdade. Quinto, a quinta condição para se obter a sabedoria: clamar. Olha o que diz o verso 3. Nos diz assim, a primeira parte: e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Clamou aqui, o sentido é de um grito, um desejo intenso da alma, sincero. O que Salomão está dizendo é: se você clamar, o pai está dizendo ao filho, se você clamar por inteligência e entendimento, e inteligência diz respeito à capacidade de acumular informações mesmo, é você entender as coisas, apreender as coisas, tem mais a ver com as informações. E ele diz: clamar por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Sexto, a sexta condição para encontrar a sabedoria é buscá-la como um tesouro escondido. Olha o que diz o verso de número 4. Se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouro escondido a procurares. Meus irmãos, sabedoria não é uma virtude natural nossa. Inteligência até sim, alguns sim. Tem algumas mentes privilegiadas, pessoas que são verdadeiros gênios. Sabedoria não. Sabedoria não é algo que brota da nossa condição pecaminosa. Homens caídos. Por isso, Provérbios fala aqui de um esforço para buscar. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos. Aqui envolve uma pesquisa séria, uma pesquisa intensa, um envolvimento intenso, com diligência, com empenho. Eu chamo a atenção aqui que o verbo buscar está num sentido, no hebraico, que envolve isso. É uma busca intensa, fervorosa pela sabedoria.
O salmista, no Salmo 34, versículo 14, nos diz assim: aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. A ideia de buscar aqui é a mesma de empenho quando buscamos a paz. Da mesma forma que a sabedoria, a paz não é algo que brota naturalmente do coração humano. O do coração humano, o que brota do coração humano, naturalmente, são brigas, guerras, confusão, dissensões, facções. Isso sim. A paz não. É necessário empenho para alcançá-la, assim como a sabedoria deve ser buscada como um tesouro escondido. E aí, meus irmãos, a palavra que aparece aí, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos procurares, essa expressão procurar aí, o sentido é cavar mesmo, como se busca o tesouro, e não é fácil. Aqui a gente tem um exemplo muito concreto aqui na cidade de Jacobina, a mina de ouro. O ouro é encontrado facilmente por cima da superfície, na terra? Não, hoje não, pelo menos hoje não. No Éden, algumas passagens do livro do Éden dão a entender que as pedras preciosas que haviam ali no jardim estavam por cima da terra, eram fáceis de serem vistas. Hoje não. As pedras preciosas estão escondidas. Eu não sei precisar, era para eu ter pesquisado isso, mas me parece que aqui em Jacobina, as galerias que já foram cavadas aqui pela mineração, pela mineradora, são galerias profundas, vãos enormes. Por quê? Porque o ouro está escondido e para achá-lo não é fácil. É necessário explodir a rocha, colocar equipamento pesado, triturar, e depois que o ouro vem misturado com pedra, tritura e passa por longo processo até que se torne a pedra preciosa. A sabedoria não é achada assim facilmente. Na esquina há muitos tolos. Quantas pessoas ouvem as vozes dos tolos nas esquinas e se dão mal? A sabedoria, assim como a paz, precisa-se de empenho para alcançá-la. São como um tesouro escondido, como Salomão descreve aqui. Você tem se envolvido nessa busca pela sabedoria como um tesouro escondido? Essa é a primeira parte do texto. Condições para adquirir a sabedoria. Primeiro, é preciso aceitar a sabedoria. Segundo, é preciso aceitar as palavras da sabedoria. Segundo, é preciso esconder os seus mandamentos, guardar os mandamentos, memorizar aquilo que é bom, guardar no íntimo. Terceiro, precisamos ouvir a sua voz, com uma predisposição para a obediência aos mandamentos de Deus. Em quarto lugar, precisamos inclinar o coração, precisamos esticar o coração na direção da sabedoria, na direção dos mandamentos de Deus. Em quinto lugar, precisamos clamar, suplicar a sabedoria. Em sexto, precisamos buscá-la, cavar a sabedoria, porque ela não está em qualquer esquina, ela não está na boca de qualquer pessoa, ela não está em qualquer lugar. Precisamos cavá-la como se cava para extrair uma pedra preciosa. Segunda divisão do texto, a partir do versículo 5. Quais são as consequências de quem busca a sabedoria? Observe que o verso 5 começa com um então. Eu quero chamar a atenção de vocês para esses conectivos, que estão na língua hebraica e que os tradutores trouxeram para a nossa língua, porque facilita a nossa compreensão. Observe que no verso 1 diz, se, uma condicional, se aceitares, se ouvires e daí por diante. Agora no verso 5 diz, então. Aqui aponta para uma consequência. Ou seja, se vocês fizerem
o que está escrito nos versos anteriores, então, aí o verso 5, a parte A diz: entenderás o temor do Senhor. Ou seja, se você fizer tudo o que está anteriormente descrito, você vai ter condição de entender, de compreender o que é temer a Deus. A gente só consegue entender isso, meus amados, quando a gente compreende, quando a gente está aberto à sabedoria. Existem pessoas que infelizmente, e às vezes todos nós temos um pouco disso, de rudez, brutalidade, não brutalidade no sentido externo, mas brutalidade no sentido interno, de não acatar a instrução. Todos nós somos assim em alguma medida, em alguma área, em algum momento da nossa existência. Se você quer entender o temor a Deus, o que é reverenciar a Deus, o que é se submeter a Deus, você precisa estar aberto à sua voz de sabedoria. A verdadeira obediência a Deus só é possível quando se adquire a sabedoria. Porque ao adquirir a sabedoria, nós passamos a temer a Deus de maneira amorosa, piedosa, e não o medo apenas do juízo de Deus. Os ímpios muitas vezes temem a Deus dessa forma. Eles temem não a Deus em si, mas o que Deus pode fazer em termos de castigo com eles. Esse não é o temor que o servo do Senhor deve desejar e que deve conhecer, mas é o temor no sentido de reverenciá-lo, de amá-lo, de se sujeitar a Ele, e isso só é possível quando adquirimos a sabedoria. A segunda consequência que Salomão nos coloca aí no verso 5 ainda, a parte B, ele diz: e acharás o conhecimento de Deus. E acharás o conhecimento de Deus. Eu cito um autor aqui, chamado Webster, que ele diz o seguinte: o conhecimento, de acordo com o Antigo e o Novo Testamento, é alcançado através de uma relação entre o sujeito e o objeto a ser conhecido, em vez da ideia grega da busca teórica pela observação. Então, é interessante isso aqui. O que é o conhecimento no conceito grego, filosófico grego? O conhecimento é a observação. Você começa a observar as coisas, estuda, se aprofunda, e aí você conhece, você tem o conhecimento. Às vezes é um conhecimento, você conhece aquilo, mas não se relaciona com o objeto conhecido. Você sabe o que é amor, mas você não vive o amor. Você conhece o que é perdão de maneira conceitual, mas você não se envolve com o perdão de maneira prática. Essa é a ideia de conhecimento na cultura filosófica grega. Conhecimento, no conceito bíblico, significa você conhecer o objeto e se envolver com ele. Então, quando Salomão diz aqui: acharás o conhecimento de Deus, significa que aquele que conhece a Deus de maneira correta se envolve com Ele, se submete a Ele, está envolvido com Ele. Deixe-me citar um exemplo que talvez facilite um pouco mais a compreensão desse ponto aqui. Eu gosto muito de citar esse autor, Francis Schaeffer. No seu livro O Deus que se Revela, ele diz que a cultura ocidental hoje está caminhando para um ponto em que ela está negando ou considerando como algo ultrapassado os valores judaico-cristãos. Então ele diz o seguinte, que há um tempo atrás a sociedade aceitava romanticamente os valores cristãos sem nenhum compromisso de fé com eles. Então, por exemplo, o conceito de igualdade entre as pessoas. Homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus. Isso é um preceito judaico-cristão, bíblico. O conceito de igualdade, de que todos os homens são iguais, não existem raças diferentes, todos são criaturas de Deus.
Esse é um conceito judaico-cristão bíblico. O conceito de que família é como Deus a estabeleceu, macho, fêmea, que se juntam e daí saem a sua prole. Esse é um conceito bíblico, judaico-cristão. O preceito de que nós devemos nos submeter às autoridades, esse é um preceito bíblico, judaico, cristão. Então Francis Schaeffer diz o seguinte, que algumas décadas atrás, a sociedade ocidental, de um modo geral, aceitavam todos esses valores judaico-cristãos de maneira romântica, ou seja, porque eles eram bons, eles conferiam um certo senso de valor, de dignidade, respeito à hierarquia, à dignidade humana, mas essas pessoas aceitavam como preceitos meramente convencionais. Era uma convenção social que poderia ser desfeita a qualquer momento. Não é um valor transcendental, como nós acreditamos. Porque os valores bíblicos não se ultrapassam ou não são ultrapassados? Porque eles são transcendentais. Eles, para existirem, não dependem da cultura, do contexto e da época. Eles são o que são, independentemente do tempo e da época. Então, quando Salomão fala aqui que nós vamos adquirir, achar o conhecimento de Deus, significa que nós vamos não só conhecê-lo, mas vamos nos envolver com Ele e nos submeter a Ele. Diferente do conceito filosófico grego de que você pode conhecer o objeto, mas não precisa necessariamente se envolver com ele, ter compromisso com o objeto conhecido. O conhecimento bíblico, o conhecimento de Deus nos leva a uma sujeição a Ele. A partir do versículo 6, do capítulo 2 de Provérbios, Salomão vai nos dar as razões do porquê devemos buscar a sabedoria. Por que devemos buscar a sabedoria? E a primeira razão que ele nos apresenta no verso 6 é que Deus é a sua fonte. Olha o que diz: porque o Senhor dá, concede sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Deus é a fonte, é por isso que nós devemos buscar nele. Nós não buscamos a sabedoria dos homens. O apóstolo Paulo, ele diz assim aos coríntios: quando eu estive entre vocês, nada trouxe em termos de sabedoria humana. E olhe que o apóstolo Paulo era extremamente capacitado do ponto de vista cultural, era um homem de cultura. Ele diz: eu não desejei saber nada entre vocês a respeito da cultura humana, porque eu só quis que vocês soubessem de uma coisa. Eu só quis apresentar a vocês a Cristo. Eu só me interessei em apresentar a vocês uma única mensagem, uma única sabedoria, a sabedoria de Deus, que consiste numa declaração de Cristo e este crucificado. Loucura para uns, para os que se perdem, mas para os que são salvos, esta loucura dos homens é a sabedoria de Deus. Meus queridos irmãos, Deus é a fonte da sabedoria, e é por isso que nós devemos buscá-la. Aliás, Ele é a própria, nós vamos ver no capítulo 8, quando a sabedoria fica mais claramente personalizada, nós vamos ver que ali é uma figura simbólica de Cristo, que é a sabedoria de Deus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão repousados. Cristo. Nós devemos buscar a sabedoria porque ela vem de Deus. A história dos hebreus mostra isso claramente. Quando os jovens judeus, hebreus, foram presos, levados cativos para a Babilônia, eu gostaria de ler Daniel capítulo 1, versículo 17, e também capítulo 2, versículo 20 a 23. Olha a constatação que as pessoas ali na Babilônia fazem acerca desses jovens. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Deus deu àqueles jovens conhecimento, ou seja, o conhecimento geral. Eles conheciam muito, tinham muitas informações,
inteligência, a capacidade de apreender as coisas, de absorver as coisas, e sabedoria, a capacidade de tomar decisões corretas, de acordo com o referencial correto, os mandamentos de Deus. Deus deu sabedoria àqueles homens. Agora capítulo 2, versículos 20 a 23. Disse Daniel: seja bendito Deus, o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Veja que Daniel, ele sabe que aquela capacidade que ele tinha não vinha dele mesmo, mas do próprio Deus. E na sua oração, o próprio, aqui me parece que é o próprio Nabucodonosor, aliás, Daniel, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus. Ele reconhece que a sabedoria vinha de Deus. Segunda razão, por que devemos buscar a sabedoria? Primeiro, Deus é a sua fonte. Segundo, os que a encontram são protegidos. Veja o que diz o verso de número 7. Ele reserva a sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Aqueles que encontram o Deus sábio, que encontram a sabedoria de Deus, eles são protegidos. E nós vamos ver mais à frente que Salomão usa uma ilustração para mostrar quanto isso é verdade. Quantos males nós somos poupados, de quantos males somos poupados quando andamos em sabedoria. Agora, quão terrível é quando nós pisamos fora do caminho da sabedoria. Nos damos muito mal. Deus protege, a sabedoria protege, ele é escudo para os que caminham na sinceridade. Terceiro lugar, ele protege, mas ele também guarda, ele conserva. O verso 8 diz: guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Deus preserva, Deus guarda. O salmista, no Salmo 121, nos diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará, aparece a primeira expressão aí, aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aqueles que trilham os caminhos do Senhor são guardados por Ele, conservados, preservados. Quantos filhos que foram poupados de grandes males porque guardaram a instrução do pai, da mãe, porque seguiram as orientações do Senhor. O contrário também é verdade. Quantos filhos se deram mal na vida, muito mal, porque não seguiram a instrução da sabedoria que Deus dá àqueles que Ele mesmo colocou sobre nós como pais e mães. E nós vimos na exposição do capítulo 1, que pai, na interpretação que os nossos símbolos de fé dão
ao quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe. Pai e mãe ali é mais do que os nossos pais biológicos. Pai e mãe ali são todos aqueles que Deus de alguma forma colocou sobre nós como autoridade, pessoas que possuem talentos melhores do que nós. E a gente pode ampliar isso para o governo civil, para as autoridades eclesiásticas, quando elas estão de acordo com a palavra de Deus. Meus queridos, em quarto lugar, a quarta razão para você buscar a sabedoria é que ela dá entendimento, versículo 9. Então entenderás justiça e juízo, e equidade e todas as boas veredas. Ou seja, você vai discernir o que é correto. Justiça aqui diz respeito àquilo que está de acordo com o padrão ético e moral de Deus revelado em sua palavra. Então você vai entender, você vai discernir aquilo que é justo, aquilo que é juízo, aquilo que é de direito do outro. E equidade significa agir corretamente, de maneira justa com o nosso próximo. Então você vai entender e vai agir de maneira correta, justa, honesta com o seu semelhante. Em quinto lugar, versículo 10, Salomão diz que a outra razão é por quanto há sabedoria. Observe que ele usa uma outra expressão aí, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. A sabedoria será agradável ao nosso coração, à nossa alma. Quando a gente abrir a boca, as pessoas vão perceber a sabedoria. Quando a gente se expressar, as pessoas vão perceber sabedoria. Quando agirmos, as pessoas vão perceber sabedoria. Então ela será agradável ao coração, porque vai controlar todo o nosso ser. Pensamentos, sentimentos, desejos, inclinações, percepção, vontades, ações, a nossa alma como um todo. E fechando essa parte aqui, a terceira, Salomão nos fala a sétima razão, a sexta razão do porquê nós devemos desejar a sabedoria, é que ela nos dá bom senso e cautela. Olha o que diz o verso 11. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. A palavra bom siso aí significa literalmente cautela, bom senso, cautela nas decisões. Não é bom agir precipitadamente. Peca quem é. Não é bom agir sem refletir. Peca quem é precipitado. Cauteloso. Bom senso. Meus irmãos, quanto bom senso nos falta às vezes. Falamos fora de hora. Falamos o que não devemos. Agimos fora de hora. Fazemos o que não deveríamos fazer. Quando a sabedoria invade o coração e ela se torna algo agradável, uma das coisas que a gente desenvolve é o bom senso. Eu vou falar isso aqui agora. Convém? É verdadeiro? Convém? Vai edificar alguém? Produz algum efeito espiritual no sentido de edificar outra pessoa? A pessoa faz todo esse julgamento e diz, não devo falar. Vou fazer isso agora, vou tomar essa decisão. Isso é correto, isso é bom, é justo, glorifica a Deus? Não, então não vou fazer isso agora. Quando a sabedoria invade o coração, nós nos tornamos pessoas cautelosas, reticentes no falar e também no agir. Quarta divisão do texto. Nós já estamos aí caminhando para o final. Acho que vai dar para a gente concluir hoje o texto. Como Salomão faz costumeiramente, a estrutura do texto contém, dos capítulos contém uma parte
que é de ensino e outra parte ilustrativa. É como se Salomão dissesse: olha, tudo que eu falei aqui agora, se vocês seguirem, esses mandamentos, esses preceitos, essas orientações vão livrar vocês de dois graves pecados: pecados sociais e pecados morais. Observe, meus irmãos, como começa o verso de número 12. Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Propósito. Uma expressão aqui, uma partícula na nossa língua que indica propósito, para. E isso aqui está no texto original. O propósito de absorver tudo isso que Salomão nos disse, nos ensinou é, em primeiro lugar, para nos livrar dos pecados sociais. E aí Salomão fala aqui, livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Nós já falamos aqui que caminho, na Bíblia, a expressão caminho, não é literalmente um caminho, mas é uma expressão que indica modos de vida. Quando Salomão diz aqui, para te livrar de modos de vida mal, perverso, do homem que diz coisas perversas. Caminho mal aqui pode significar escolhas ruins, decisões equivocadas, das quais às vezes nos arrependemos para o resto da vida. E olha, o remendo às vezes nem sempre fica bom. Aliás, meus irmãos, eu digo que todo pecado, as suas consequências, quando nós enveredamos por pecados sociais, que Salomão está dizendo aqui, nos associarmos a pessoas más, a gente pode se arrepender, Deus perdoa, mas as consequências às vezes são terríveis. Temos que carregá-las para o resto da nossa vida. Então, quando Salomão fala aqui do caminho mau, significa pessoas que se associam e que têm comportamentos contrários a Deus. E aí ele diz mais, ele diz no final do verso 12, do homem que diz coisas pervertidas, coisas perversas, pessoas de lábios e não só lábios, mas intenções impuras, que dizem coisas contrárias a Deus. No capítulo 16, versículo 28 de Provérbios, eu gostaria de ler esse texto, nos diz assim: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem perverso faz isso, dos seus lábios só saem coisas perversas. Ele difama o seu semelhante, ele tem um linguajar podre, porco, não saia da vossa boca palavras torpes. Ele às vezes fala palavras bonitas, mas como vamos ver à frente, são lisonjas, elogios falsos. Então Deus condena tudo isso, esse tipo de associação para o mal. Ao adquirir a sabedoria, nós vamos nos livrando de tudo isso. E diz mais: dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Observe, eles deixam as veredas da retidão, não pecam por ignorância. Salomão está falando aqui de pessoas que conhecem a sabedoria, conhecem o entendimento, conhecem os preceitos de Deus, mas ainda assim abandonam, deixam o caminho da retidão para andarem no caminho das trevas. No Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 19 e 20, Jesus diz o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Os homens viram a luz, os homens conhecem os preceitos de Deus, mas de maneira deliberada, intencional, eles preferem rejeitar, como diz Salomão,
se desviam dos caminhos do Senhor, das veredas justas, para se entregarem às sendas, caminhos tortuosos. Versículos 14 e 15. Que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. Meus irmãos, aqui o verso 14 é o sinal da depravação total. Alegram-se de fazer o mal. Esse é o sinal mais claro da depravação contra Deus. A depravação do coração humano que conhece o bem, sabe o que é correto, sabe quais são os preceitos morais e ainda assim negam, rejeitam. Diz o texto que eles se alegram na prática do mal, têm contentamento. Será que as pessoas que hoje pisam nos valores bíblicos de Deus, judaico-cristãos, essas pessoas não têm consciência de que esses valores são bons para a sociedade? Têm. Mas por que o fazem? Por causa da depravação do coração. O texto diz: folgam com a perversidade dos maus. Significa aqui, meus irmãos, se alegrar, se regozijar. Folgar é um regozijo muito grande com a perversidade dos maus. E seguem as sendas tortuosas. Preferem deixar os retos caminhos de Deus para seguir as sendas tortuosas, aquilo que o próprio coração quer. Siga o seu coração. É o mote moderno. Então, meus irmãos, nós observamos aqui que os benefícios trazidos pela sabedoria nos livra dos pecados sociais, de nos associarmos a pessoas perversas e malignas, mas há um segundo benefício: nos livra dos pecados morais. Veja a partir do versículo 16, é o segundo exemplo que Salomão usa. Ele diz: para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras. A mulher adúltera aqui é aquela que está fora do relacionamento designado por Deus, para o homem no caso, e para a mulher no caso do homem adúltero. É aquele que está, aquele tipo de relacionamento que fere o matrimônio, que macula. E aí uma segunda expressão que ele usa é estrangeira. Boa parte dos pecados morais cometidos pelo povo de Deus no Antigo Testamento vinham do casamento. É por isso que nós vemos no Antigo Testamento e no Novo também Deus condenando casamentos mistos. Deixe-me abrir um parêntese aqui. E me dirijo aos jovens. Você que ainda não casou-se, não case com pessoas que não temem a Deus. Pode parecer tudo muito bonitinho no início. Ah, ele ou ela tira suspiros de mim. Deus sempre condenou o casamento misto, porque era através dessas relações mistas que Israel, o povo, era contaminado. A religião, vários deuses pagãos eram trazidos para o contexto de Israel, da cultura e do culto, através de casamentos mistos. Meu jovem, meu adolescente, meu querido, ouça essa instrução para o seu bem. Já se casou? Peça a Deus que dê graça. Ore pelo seu cônjuge, dê testemunho, seja uma mulher exemplo, um homem exemplar, para que através do seu testemunho essa pessoa possa desejar conhecer a Deus. Mas se ainda não casou, não entre nessa aventura. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira. Aquela que estava fora da aliança, do pacto, do compromisso. Isso pode parecer duro, e pode parecer mesmo. Você pode estar dizendo: pastor, mas esse meu companheiro, minha companheira, esse meu namorado, minha namorada, minha noiva, tem um procedimento melhor do que muitos adolescentes e jovens crentes que eu conheço. É possível. É possível isso. É possível que
essa pessoa possa posteriormente, através do seu testemunho, ser alcançada pela graça de Deus. Mas isso não é um ambiente para você fazer testes. A menos que você se case achando que divórcio é a coisa mais banal do mundo, como as pessoas pensam hoje. Não deu certo, junto minhas trouxas, ele junta as deles, e nós vamos cada um para o nosso canto. Casamento é algo sério. Portanto, não brinque nesse momento. O texto diz que esta mulher adúltera, ela lisonjeia com as palavras. É o elogio meloso, trazendo aqui para uma expressão bem do nosso contexto, é o elogio excessivo, meloso, com interesses outrem. O lisonjeador é aquele que lhe elogia, lhe bate nas costas, lhe coloca lá em cima e depois lhe dá uma agulhada. Essa é a lisonja. Aqui, meus irmãos, como trata de um contexto de sedução, me parece estar se referindo aqui à mulher de palavras fáceis, sedutoras, que seduzia o servo do Senhor com palavras, com elogios, palavras bonitas, inflava o ego da vítima e depois sacrificava no seu altar de pecados, porque o texto diz, olha, a qual deixa, versículo 17, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. A Nova Versão Internacional traduz esse verso, o verso 17, da seguinte forma, que abandona aquele que desde a sua juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Ou seja, despreza o relacionamento duradouro, seguro, para se lançar numa aventura. Quando nós adquirimos, aquele que adquire a sabedoria, ele pode cair. É possível cair? É. Mas ele está mais vacinado, digamos assim, contra as investidas dessa mulher estrangeira, dessa mulher lisonjeadora, essa mulher adúltera. E aí diz o texto, meus irmãos, se esquece da aliança. Ela se esquece do pacto que fez com o seu cônjuge diante de Deus e se entrega a um outro relacionamento. E aí, olha o que o texto diz a partir do verso 18 e 19. Sua casa leva à morte, seus caminhos, as suas veredas para o reino da sombra da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as suas veredas. O verbo inclinar aqui significa algo que devanece, que derrete, que desaparece. E é sempre usado no contexto do Antigo Testamento numa situação de humilhação e de perigo de morte. O que Salomão está dizendo aqui é que a sabedoria nos livra da casa da morte dessa mulher lisonjeadora, adúltera. As suas veredas levam para o reino das sombras da morte. A ideia aqui é de um boi que vai sendo levado ao matadouro. Me lembro que lá na minha cidade, Piritiba, nós morávamos num lugar que dava para ver o matadouro, né? O antigo matadouro, que foi proibido agora, né? de fazer esse tipo de abate. E passava na nossa rua os vaqueiros levando o gado para o matadouro. E lá no matadouro tem 2 corredores. Os animais eram colocados nos currais grandes. Alguns eram vendidos para outros lugares e outros eram abatidos ali mesmo. E aí, na hora da separação, a pessoa colocava o animal que ia morrer naquele corredor, sozinho. E ele ia passando, lentamente. Ficava ali algum tempo, porque já tinha outro sendo abatido lá dentro. Até que abria-se uma cancela e aquele animal passava. Ali era o último momento que era visto fora. Ali ele era abatido. Essa é a ideia.
Aqueles que se enveredam no caminho da mulher adúltera, lisonjeadora, são semelhantes a um boi sendo levado para o abate. Conta-se, meus irmãos, que em Corinto, quando o texto fala que todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Conta-se que em Corinto, as prostitutas cultuais, elas marcavam no chão, na areia, com o sapato delas, marcas que apontavam na direção da casa delas. E no solado do sapato tinha uma frase: siga-me. Os que estavam interessados já sabiam o que aquilo significava. Então, quando havia a marca daquele sapato, com a ponta direcionando para um certo local e com o nome siga-me, com a marca no solado siga-me, eles já sabiam o que é que significava. Essa é a ideia aqui. Aqueles que seguem as veredas desta mulher, que seguem os caminhos, descem para a morte, seguem caminhos de morte. A quinta parte do texto, eu gostaria de relembrar o que nós estudamos aqui, para a gente ir para a conclusão, que são os últimos versículos 20, 21 e 22. Salomão, primeiramente, coloca algumas condições para adquirir a sabedoria: aceitar, esconder, ouvir, inclinar o ouvido, clamar, buscar. Salomão nos fala sobre as consequências da busca da sabedoria. Nós adquirimos entendimento e encontramos o conhecimento de Deus, nos relacionando com Ele. Salomão nos fala das razões de buscar a sabedoria. Deus é a sua fonte. Ela nos concede proteção, segurança, entendimento do que é justo, reto. Ela é agradável ao coração e nos dá cautela, bom senso. Em quarto lugar, Salomão nos fala dos benefícios trazidos pela sabedoria. Nos livra dos pecados sociais, de nos associarmos a pessoas perversas, malignas, e nos livra de pecados morais, de nos enveredarmos pelo caminho da mulher adúltera, cujo final é o caminho da morte. Por fim, ele conclui com uma antítese. E eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos, que diz assim: porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos, ou os infiéis. A palavra aleivoso aí pode ser traduzida como infiel, aquele que quebra o princípio, o mandamento. Esse é o aleivoso, é o infiel. O infiel será arrancado da terra. Eu falei no início que Salomão usa aqui no verso de número 21 e 22. Aliás, no verso 20 ele diz: assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás a vereda do justo. Aí no verso 21 e 22 ele usa essa estrutura da poesia hebraica. Nós temos aí 4 linhas, 2 positivas e 2 negativas. Vou colocar para cá para você enxergar melhor. 2 positivas e 2 negativas. E nós observamos o seguinte: as 2 positivas, os retos habitarão na terra, e os íntegros permanecerão nela. Essas são as 2 sentenças positivas. As 2 negativas estão no verso 22. Os perversos, os ímpios, serão eliminados da terra, e os aleivosos, os infiéis, serão arrancados dela. Nós fazemos aqui a seguinte observação: a primeira linha e a segunda linha se contrapõem. A primeira linha diz: os retos habitarão na terra. A terceira linha: os perversos e os ímpios serão arrancados, eliminados. Os justos permanecerão, os ímpios serão arrancados. A segunda linha contrapõe com a quarta linha. A segunda linha diz: os íntegros permanecerão nela. E a quarta linha: os aleivosos, os infiéis,
serão arrancados dela. Essa é uma estrutura muito clara da poesia hebraica, que nos mostra o contraponto, né? Ideias que se contrapõem. Meus irmãos, concluindo, a palavra do Senhor, o texto conclui dizendo: os retos habitarão na terra e os perversos serão eliminados. Deus promete ao seu povo uma terra. Ele prometeu no Antigo Testamento a Israel e cumpriu, levando Israel do Egito até Canaã, a terra prometida. Aqui o texto nos faz lembrar essa promessa. A Escritura, o Novo Testamento, promete, Deus promete, reforça a promessa de que o seu povo habitarão no novo céu e na nova terra, onde não haverá injustiça, mas lá habitará a justiça. Fora ficam os cães, os perversos, os malignos, os efeminados, os assassinos, os homicidas. Esses não terão lugar na terra, porque lá somente habitarão os justos. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê a graça, meus queridos, de vivermos de conformidade com a vontade de Deus, a sua sabedoria revelada a nós em sua palavra. Vamos orar nesse instante ao Senhor. Deus, muito obrigado pela tua palavra, que é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra em nossos corações e traz discernimento a todas as coisas, aquelas que estão ocultas inclusive. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria, que vem da tua palavra. Ó Deus, que desejemos a sabedoria, porque essa é uma responsabilidade nossa. Essa sabedoria que, quando adquirida, nos livra de muitos males, pecados que estamos expostos diariamente, pecados sociais. Nos livra de nos associarmos com pessoas que vivem em desobediência ao Senhor. Nos livra, ó Deus, de vivermos na prática dos pecados delas. Mas ao adquirirmos a sabedoria, Senhor, ela também nos livra dos pecados morais que estão constantemente à espreita do nosso coração. Quantas vezes, Senhor, desejamos coisas, fazemos coisas que não estão de acordo com a tua palavra. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos completamente. Não nos deixe, ó Deus, sermos seduzidos pelos enganos desse mundo, mas que nos voltemos para o Senhor em todo o tempo, em arrependimento e fé. Abençoa os nossos irmãos, ó Deus, que estão nos acompanhando aqui, que esta palavra continue falando como ela é poderosa aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. No próximo domingo, se Deus nos permitir, nós daremos continuidade ao estudo do livro de Provérbios, agora no capítulo 3. Quero convidá-lo também a participar conosco da transmissão às 19h30, desse mesmo canal, né, a rede social, a página do Facebook da igreja. Você pode seguir, apertar em seguir no botãozinho que tem, e aí todas as vezes que a gente iniciar uma transmissão, o Facebook lhe notifica. Então, à noite, às 19h30. Na terça-feira, nós temos o culto de oração, momento de oração. Você pode colocar nos comentários, né, os seus pedidos de oração, e a gente vai orar no momento aqui. Na quarta-feira, nós temos o estudo bíblico. Estamos expondo a primeira carta de Pedro, essa carta que tem lições valiosíssimas para as nossas vidas. Deus abençoe você, sua família, te dê um restante de domingo em paz. Se Ele nos permitir, à noite, estaremos de volta às 19h30.